Amém, Senhor. Dá-nos essa fé de acreditar mesmo sem ver. Dá-nos essa fé de acreditar mesmo quando não há evidência, Senhor. Sim, Deus. Nós pedimos e suplicamos, porque reconhecemos que o Senhor é Deus. Sim, Pai. Agora que nós vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo preencha o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de começarmos, eu tenho que deixar claro aqui que a pregação é do pastor Josanã, porque nós ele vai colocar no YouTube, depois vai estar aí, eu vou ter problema com direitos autorais, né? Mas essa é uma mensagem muito boa do nosso pastor Josanã Alves, e eu vou contar uma experiência, um testemunho dele nessa manhã, que é um testemunho que chega também para a nossa vida, né? E eu começo falando que na nossa vida prática, no nosso dia a dia, nós utilizamos muitas vezes óculos para enxergar as coisas, não é verdade? No nosso dia a dia, na vida prática. E na vida espiritual, existem versos na Bíblia, histórias na Bíblia que funcionam como óculos. Que para a gente entender a vida espiritual, a gente precisa entender determinados versos. E esses versos vão abrir os nossos olhos, vão fazer a gente enxergar muita coisa, né? E o exemplo que nós vamos dar agora em relação a esses óculos está no livro de João, capítulo 9, do 1 ao 3. É uma história impressionante, muito bonita, e que é uma espécie de óculos. É uma espécie de óculos que nós aprendemos muito de Deus e da realidade da vida cristã. João, capítulo 9, do 1 ao 3. Nós acabamos de orar, né? Então vamos ler. Diz assim: a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus tinha umas respostas assim, as pessoas imaginavam que ele ia dizer uma coisa, aí ele dizia: nem é isso que você está pensando, nem é o que você está pensando. E aí dava outra resposta totalmente diferente, né, do que as pessoas imaginavam. Mas esse verso aqui, ele é muito profundo, porque se nós entendermos esse verso na profundidade que ele tem, nós vamos entender o nosso sofrimento, a nossa dor, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, né? Bem, o que acontece aqui? Se uma pessoa estava cega naquela época, então não precisava perguntar por que ela estava cega. Por quais razões? Porque todos sabiam, fazia parte da crença deles, que se uma pessoa estava cega é porque ela merecia. Só que aqui o que acontece? E não era só a cegueira, era qualquer limitação física, né? As pessoas acreditavam que ela estava naquela condição porque tinha pecado, cometido alguma coisa, né? Só que aqui o que foi que aconteceu? Esse homem nasceu cego. Ele não tinha nem pecado ainda, né? E já nasceu cego. Então os discípulos ficaram, as pessoas perguntando ali: o que será que aconteceu com ele? Só pode ter sido os pais dele, que pecou, né? E aí por isso o pecado veio sobre ele. E aí Jesus diz, né? Esse verso: nem ele pecou, nem seus pais. O que é que Jesus quer dizer com isso? Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Olha, eu quero que vocês tirem os olhos do homem cego, do pai dele, da mãe dele, não importa quem pecou aqui. Eu quero que vocês coloquem os olhos sobre a minha soberania, sobre o meu poder, sobre o que eu vou fazer na vida dele agora. Amém. Amém? Vejam que resposta magnífica de Jesus, né? Eu quero que você tire os olhos dele, não olhe para ele, olhe para mim, sobre o que eu vou fazer. Não é sobre o pai nem sobre a mãe, mas o que eu vou fazer através dele, através da cegueira dele. Então, quando nós temos essa compreensão, nós vamos, essa compreensão desses óculos, né, do que esses versos dizem sobre nós, a gente compreende a nossa vida nos nossos sofrimentos. Às vezes a gente pergunta: por que aconteceu isso comigo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei com os meus filhos? O que foi que eu fiz para estar pagando por isso? Né? E aí às vezes a gente diz: Deus me abandonou porque
está acontecendo isso. Então, a vida cristã não é sobre você. Eu vou falar isso muitas vezes aqui para que a gente entenda bem direitinho. A vida cristã não é sobre você, não é sobre o que você quer de Deus, ou sobre o que você espera de Deus. Eles estavam esperando ali uma resposta de Deus de acordo com o que eles acreditavam, né? Mas a vida cristã é sobre Deus, amém? Amém. Sobre o que Ele quer fazer na sua vida, sobre o que Ele sabe que tem que fazer na sua vida, né? Não é nós, não somos nós que sabemos. Só que a grande tragédia é que nós trazemos a vida cristã para esse âmbito. E aí, quando alguma coisa difícil acontece, qual é a primeira coisa que a gente faz? O que foi que eu fiz, né? Onde foi que eu falhei? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me abandonou? Deus não me escuta, Deus está no silêncio, né? Primeira coisa que o indivíduo, o ser humano faz, cristão ou não, é perguntar a Deus por que Deus abandonou. E aí tem um segundo verso, obrigada, que eu gostaria que nós abríssemos agora para a gente entender mais uma vez a profundidade desses óculos aqui, né? João capítulo 11, só um pouquinho mais para frente. João capítulo 11, verso 13, 14 e 15. Irmãos, prestem atenção agora na resposta de Jesus. Se você nunca prestou atenção nesse verso, veja a resposta de Jesus e se surpreenda. Olha só. João 11, verso 13, 14 e 15. A ressurreição de Lázaro, né? Fala aqui o capítulo e diz assim: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa, o que foi que Jesus disse aí? Me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vocês escutaram o que Jesus disse aí? Jesus disse assim: olha, sabe aquele meu amigo Lázaro? Meu grande amigo Lázaro? Sabe as irmãs dele que mandaram me chamar e não fui? Pois é, eu estou feliz porque eu não fui. Porque eu não fui lá quando ele estava doente. Olha, se Jesus dissesse isso para mim, talvez eu ficasse com raiva, né? Ele ia ter que me explicar essa história, porque eu não ia entender como. Mas o que Deus estava querendo dizer é o seguinte: compreenda, porque a vida cristã não é sobre o tempo que você acha que eu devo agir. Não é sobre o tempo que você acha que eu devo agir. Maria e Marta tinham um programa para Jesus. Olha, Jesus, você vem, o seu amigo Lázaro está doente, você venha e cure o seu amigo. O Senhor já curou tantas pessoas que nem são pessoas próximas, né? Então, o seu amigo está morrendo, então você venha, tal hora, cure. E aí Jesus não foi, Lázaro morreu e Jesus ainda disse que se alegrava. Agora, por quê? Né? Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, não é sobre você. Pergunto, foi muito maior a ressurreição ou a cura? a ressurreição. A ressurreição foi muito maior. E as pessoas puderam testemunhar um milagre infinitamente maior do que simplesmente ele tocar ali e curar. Concorda comigo? E eu acredito que a multidão que tinha lá no dia que Jesus foi, que ele já tinha morrido, era muito maior do que quando ele estava doente, né? Porque Sim, assim, quando a pessoa está doente, muitas vezes a pessoa não vai visitar. Mas quando morre, todo mundo corre para saber por que foi, porque... Todo mundo acaba sabendo. todo mundo acaba sabendo. Então a multidão que foi testemunha, né, do testemunho da ressurreição é muito maior do que teria quando ele estivesse doente. Exatamente. Então, não é sobre os nossos planos, como foi aqui com Marta e Maria, né? É o que ele sabe que tem que fazer na hora que tem que fazer. E às vezes nós agimos com Deus da mesma forma. Vocês concordam? Senhor, eu quero que o Senhor me cure, que faça a cura, que faça isso no nosso tempo. E às vezes Deus não faz no nosso tempo, né? E filhos adolescentes. Tem alguém aqui com filho adolescente? Tem, um aqui, outro ali. Cadê os adolescentes? Levanta a mão aí. Olha ali, 2 adolescentes. O que é que acontece com o filho adolescente? Vocês, viu, que estão com os filhos pequenos, vão chegar nessa fase. O que é que acontece? Com o filho adolescente funciona mais ou menos assim. Quando a mãe ou o pai diz não para ele, para a mãe e para o pai foi só um não. Foi sim, só um não. Mas o que é que eles entendem? Eles entendem assim: você acabou
me ama, minha vida não tem mais sentido, você fez isso, né? Aquele drama, não é? Adolescente é dramático, gosta de um drama. Para ver se a mãe faz, às vezes, né? E aí, é desse jeito. E aí, nós às vezes somos como filhos adolescentes. Deus diz um não pra gente, e aí Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus está em silêncio, Deus não sei o que, né? E por aí vai. Nós somos como esses adolescentes. Mas o que é que a mãe e o pai estão focados em quê? Só nesse não? Eles estão focados no aprendizado do filho. Ele diz um não para repreender e para ensinar. Eles estão focados aqui, ó, em uma linha reta. Eu preciso seguir a linha, eu não posso ceder para o meu filho, senão ele não vai ser um bom filho. Então Deus é do mesmo jeito. Quando Deus diz não, quando alguma coisa está errado, né? Deus está vendo lá no final. Deus está vendo a reta lá no final. É por isso que às vezes ele diz não. Então, mais uma vez eu digo, não é sobre o que eu sei que Deus tem que fazer, é sobre o que Ele sabe que tem que fazer. Amém? Verdade, amém. E aí, quando você entende isso, aí a vida do cristão ela começa a ter outro rumo. Você vai agir de outra forma. Por quê? Porque você vai parar de querer respostas de Deus e vai querer a companhia de Deus. Preste atenção em uma coisa. A vida cristã é mais sobre companhia do que sobre respostas. Verdade. É mais sobre companhia ali com Deus, mesmo sem respostas, do que querer que Ele responda tudo. Certo? Então, irmãos, quando der errado, quando não parecer fazer sentido na sua vida, você tem que entender que Deus não faz sentido mesmo, não. Deus não faz sentido, né? Deus não faz sentido por um motivo muito claro e muito óbvio. Nós somos limitados. E se fizer sentido para a gente, a nossa mente deixa de ser limitada. E nós nunca deixaremos de ser, enquanto vivemos nessa terra, limitados. Né? A nossa mente vai ser sempre limitada. E aí, quando as coisas acontecem, a gente faz a mesma coisa que eles fizeram aqui na Bíblia. Quem foi que pecou? Foi ele, foram os pais dele, né? E aí Jesus diz, pare de olhar para ele e olhe para mim, porque eu vou realizar grandes coisas através da sua dor, amém, através do seu sofrimento. Amém. Então, eu não sei se já aconteceu com você, acredito que sim. Você mandou chamar Jesus, você clamou e ele não foi. Então, nessa manhã eu quero que você amadureça nesse sentido, de parar de pensar só no que nós queremos para Deus, né? Programando, Senhor, faça assim, 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 e comece a permitir, Deus, faça do jeito que o Senhor quiser, faça como o Senhor quiser. É difícil isso? Muito, muito difícil você dizer, Senhor, eu quero que seja do seu jeito, mas às vezes as dores vêm para a gente ir treinando, né? Para a gente ir ao longo da vida aprendendo. Irmãos, e a vida do cristão, ela não faz sentido mesmo. Não tem sentido. E quanto mais perto da volta de Jesus, menos sentido vai fazer. As pessoas vão nos ver como pessoas loucas, né? Pessoas que não sabem o que estão fazendo. Quanto mais perto da volta de Jesus, menos sentido vai fazer ser cristão. Não vai ter sentido ser cristão. Menos vai parecer lógico, né? Ser fiel nesse mundo. Há uma citação de Ellen White que diz assim: no tempo do fim, teremos que estar prontos para enfrentar cansaço, demora e fome. E pense 3 coisas difíceis. Eu não gosto, eu sei que você também não gosta. Cansaço, demora e fome. Né? E nós vamos enfrentar tudo isso. Então vai chegar um tempo que não vai fazer sentido mesmo. C.S. Lewis diz que o nosso Deus, ele não é domesticável, que a gente diz para ele o que tem que ser feito, né? Deus, tem que fazer sentido para mim, então tem que ser assim. Eu Deus determino, não é domesticável. Eu determino, né? Exatamente. Algumas orações são assim: Senhor, eu determino que nesta noite, nessa hora, Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade nesta hora, no seu tempo. Amém. Né? Ou no seu tempo, aliás. Então, nós não podemos colocar Deus dentro de uma lâmpada
lâmpada mágica, daquelas lâmpadas, né? Não, que esfrega assim e vai sair lá a resposta que você quer, né? Ele vai continuar sendo soberano, amém. Deus, de acordo com a sabedoria dele, amém? Amém. Então você tem duas opções. Você escolhe se decepcionar com esse Deus ou continuar acreditando nesse Deus. E eu acredito que você escolhe a segunda opção, amém? Amém. Eu escolhi a segunda opção, de continuar acreditando em Deus, continuar confiando em Deus e outra coisa, e só permitir que Ele me dê as respostas no final. Só no final que nós vamos ter muitas respostas. Amém. Todas as respostas às vezes, né? Então algumas coisas já aconteceram na minha vida, na sua vida, que você orou, clamou, jejuou e Deus fez o quê? O oposto. Nada do que você pediu, Deus fez. Ele fez completamente o contrário. Já aconteceu com você? E aí, a teologia bíblica, a gente precisa entender isso também, viu? Porque aí a nossa vida cristã vai ser mais leve. O que acontece? A teologia bíblica não existe, aliás, nenhuma base para a ideia da prosperidade. Assim, eu vou devolver meu dízimo, vou ser fiel no sábado, vou fazer isso e isso para Deus me dar isso. Você faz querendo uma coisa em troca, barganhando com Deus. Não existe nada na Bíblia que siga por essa vertente, por esse viés. Então, biblicamente, qualquer bênção que Deus dá a você é porque qualquer coisa que você faz é porque Deus já lhe deu. Verdade. É porque Deus já lhe deu. Eu vou guardar o sábado, para receber as bênçãos desse dia. Não, você vai guardar o sábado porque Deus já lhe deu. Verdade. Já lhe deu o sábado. Eu vou devolver o dízimo porque Deus já me deu. Os dízimos e as minhas ofensas, porque Deus já me deu, não é buscando ser fiel. Então, quando a gente entende isso, as coisas, a caminhada cristã fica mais fácil. E aí não vai fazer sentido na vida prática, porque se você buscar a Deus pelo que Ele vai dar a você, quando Ele não der, como é que vai ser? Quando Ele não der. E aí você vai ficar tentando encontrar a falha. Eu acho que eu errei nisso. Isso é bom, a gente, buscarmos as nossas falhas, é bom, é positivo, mas a gente vai estar como eles estavam fazendo ali na Bíblia. Quem pecou? Quem fez isso? Por que será que foi isso? Ele e os pais. E aí Deus vai dizer: filho, você não entendeu, porque não é sobre você. É sobre o meu tempo. É sobre o que eu sei que tenho que fazer na sua vida. E aí confiar em Deus é permitir que Ele só responda quando? Na hora dele. No final, Só no final é que Ele vai responder. Então Deus deixou isso muito claro. A gente não enxerga, Vamos ver aí, Provérbios 19, 21. Diz assim, Provérbios 19, 21, diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio é do Senhor. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém. Então, está muito claro aqui, Em outras palavras, olha, você pode fazer os planos que você quiser. Que o meu casamento chegue tal dia, que a minha cura chegue tal dia, que o meu emprego chegue tal dia. Mas é só quando Deus quiser. Você pode fazer o plano que quiser, mas é quando Ele quiser. E você precisa ter maturidade espiritual para confiar nesse tempo dele. Amém. Então, quando não faz sentido, você tem que escolher dizer: sabe o que para Deus? Santo Deus, não faz sentido para mim. Não faz sentido algum. Mas eu quero permanecer ao seu lado. Amém? E quando a tempestade chegar, se você não tiver essa compreensão exata que eu estou falando aqui para vocês, você não vai resistir a elas. Então você não precisa entender Deus. Eu quero entender Deus. Por que Ele agiu assim? Por que Ele permitiu isso? Você não precisa entender Deus. Você só precisa caminhar com Deus. Amém? Amém. Então, e dizer como muitos disseram, na Bíblia: mesmo que o Senhor me mate, eu continuarei sendo fiel. Amém? Amém. Você pode ter dúvidas.
Você pode ter dúvidas, você só não pode duvidar. E são coisas diferentes, certo? Verdade. Você pode ter dúvidas, você só não pode duvidar. Você tem dúvidas no seu coração de muitos porquês? Você tem porquês na sua vida? Tem, irmão? Algum porquê de alguma coisa que aconteceu e até hoje você fica ali se perguntando? Eu tenho. E vocês até sabem, porque eu sempre falo, né? Todas as minhas pregações eu falo, né? Eu tenho dúvidas porque minha mãe morreu tão nova, né? Ela tinha tanta ainda para viver, tanto para ver as filhas conquistando muitas coisas. É uma dúvida, não é? Tenho dúvida porque meu pai foi levado pela Covid. Isso é uma coisa que eu questiono muito, sim. Tenho muitas dúvidas, né? Mas aí, o que é que eu faço com elas? Eu tenho dúvidas, mas não posso duvidar. O que é que eu faço com essas dúvidas? A mesma coisa que Marta fez. O que foi que Marta fez? Quando ela encontrou Jesus, ela disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu sabia que ele tinha não teria morrido. Ela estava querendo dizer assim: Jesus, eu vou te explicar por que o meu irmão morreu. Você sabe por que, Jesus? Meu irmão morreu porque eu mandei te chamar 3 dias antes. 3 dias antes. E o Senhor não veio quando eu pedi para o Senhor vir. E aí, eu não tenho problema em dizer isso para Deus. Não tem problema em dizer isso para Deus. Mas sabe o que Marta fez? Ela não publicou no Instagram, ela não publicou no Facebook, naquele dia, né? Ela se colocou aos pés de Cristo. E ela disse: Jesus, eu tenho dúvidas, mas eu não duvido. Eu estou aos teus pés aqui, Jesus, dizendo que o Senhor se atrasou, que o Senhor não veio quando eu pedi, mas eu estou aos teus pés. Amém? Amém. Então, o que importava para ela era companhia. O que ela estava querendo dizer? Eu estou aqui aos teus pés, colocando as minhas dúvidas, os meus questionamentos, mas eu quero continuar contigo, Jesus. Amém? Amém. Então, quando você passar por momentos, e talvez alguém esteja passando por algum momento difícil, não tenha medo de dizer assim: Senhor, por que o Senhor não veio? Não tenha medo de dizer isso. Por que o Senhor não veio? Quantas vezes eu orei no hospital, eu ficava ali vendo meu irmão rindo de dor, eu dizia: vou tirar esse mal daqui agora. E eu pegava a Bíblia e começava a ler Salmo 91 e lia. Jesus respondeu? Não respondeu. E eu perguntava, né? E você pode se perguntar. Você passou mais de um mês com ela lá, não foi no hospital? 2 meses. 2 meses. Exatamente. Então, vá a Deus com as suas dúvidas, diga para Ele, mas diga assim: Senhor, eu tenho essas dúvidas aqui que eu estou trazendo, mas eu continuo confiando no Senhor. Amém. Eu creio no seu cuidado. Amém. Amém? E aí eu entendo que o Senhor é que é o centro e não eu. Eu queria que Deus fizesse a minha vontade. Quem é que não quer, né? Mas não era o Senhor que era não era eu que era o centro, era o Senhor. Então, é a sabedoria infinita de Deus que deve operar na nossa vida. Amém. Exatamente. Isso não vai caber na nossa cabeça finita, mas e não tem que fazer sentido mesmo para cabeças limitadas como a nossa, infinitas como a nossa, né? Então, nesse dia que não fizer sentido para você, se jogue aos pés dele, como Marta fez. E aí eu quero contar uma história aqui do pastor, né, do pastor Josanã. É um testemunho muito interessante. E ele diz assim que ele estava voltando para casa de uma semana de oração. Ele estava no Juazeiro da Bahia, nessa semana de oração, e ele morava em Salvador. E aí ele foi de carro dirigindo e passou 10 dias fora de casa. Maravilhoso. Imagina ficar 10 dias fora de casa, longe da esposa, da filhinha. A maior coisa que você quer é o quê? Voltar para casa, né? Voltar para casa. E ele disse que quando terminou, né, no sábado à noite, a semana de oração, ele disse: Senhor, faz tanto tempo que eu estou fora de casa, estou com uma vontade tão grande de voltar para casa. E aí ele ligou para a esposa e disse assim: olha, esposa, prepara o almoço, porque eu estou voltando para casa amanhã e chego para almoçar com vocês. E aí ele saiu bem cedinho do Juazeiro, né, para dar tempo de chegar para almoçar com a família. Ele acordou cedo e ele diz assim: e eu fiz uma oração muito perigosa. Qual foi a oração? Senhor, dirige o meu dia.
Ele disse que essa oração é perigosa. Se você faz essa oração, se prepare para muita coisa que pode acontecer no seu dia. Você quer se arriscar, você faça essa oração. E veja o que aconteceu. Quando ele estava saindo já na cidade, assim, já saindo da casa onde ele estava, na saída já da cidade, o celular tocou. E aí ele viu o nome, era uma irmã que ele tem muito respeito, muita consideração, era uma intercessora dele, né? E aí ele encostou o carro, atendeu, e ela perguntou: você está onde, pastor? E ele disse: eu estou saindo já aqui da cidade. E ele disse: olha, eu só parei, irmã, porque foi a senhora que ligou. Por isso eu até encostei o carro aqui só para atender, porque era a senhora. E ela disse: pastor, eu quero lhe pedir uma coisa difícil, mas eu vou pedir para o senhor voltar e fazer uma visita. Aí o pastor tinha marcado com a esposa o almoço, foi a primeira coisa que ele pensou. E ele disse assim: irmã Edna, era o nome dela, irmã Edna, peça dinheiro, peça qualquer coisa, mas não me peça para eu voltar, irmã, por favor. Só que aí ele disse, né, porque eu já marquei com a minha família. Aí ela ficou insistindo: mas pastor, é rápido, é muito rápido. E a gente sabe que visita não é rápido, né? Porque a gente começa a conversar, né? E de fato não foi rápida a visita. E aí ele teve que ligar para a esposa, dizer que ia se atrasar e que não ia mais almoçar com eles. A esposa deve ter ficado com raiva, né, eu acho? Não sei. Mas aí ele foi fazer essa visita. Ele disse: eu só vou, irmão, porque é a senhora. E ele foi magoado e ele foi chateado. Ele disse: eu não fui com vontade, eu fui magoado e chateado. E aí fez a visita e pegou a estrada de volta, né? E aí lá no meio da estrada, depois de quase 150 quilômetros dirigindo, ele viu assim na beira da pista 3 garotos caminhando, 3 garotinhos andando. E a última cidade já havia ficado para trás 150 quilômetros, né? Muitos quilômetros. E ele ficou incomodado no seu coração de parar, porque aqueles 3 jovens caminhando, ele pensou: não acredito que esses jovens vêm da última cidade caminhando. E ele ficou com aquela coisa assim, e ele parou o carro e deu carona para os garotos. E aí ele perguntou: vocês estão vindo da cidade e tal? Os meninos: sim. A pé? E os meninos: sim. Estão indo para onde? E falaram a próxima cidade que ficava a 80 quilômetros ainda. Imagine caminhar tudo isso a pé, né? Imagina, fora que você já caminhou para trás. E ele perguntou o seguinte: e por que o que vocês estão fazendo aqui? E aí eles disseram que estavam na casa do tio, mas o tio os expulsou. E agora eles estavam chegando a tentar na casa deles, na casa da mãe. E aí o pastor pensou: meu Deus, essa história não tem lógica. Não tem sentido essa história, tem alguma coisa errada aí. E por que o seu tio o tio de vocês tirou vocês de casa? E os meninos disseram: não sabemos. E aí o pastor começou a ficar preocupado, porque ele disse que perguntava de um jeito, perguntava de outro, e a história não batia, não tinha lógica, né? E ele chegou uma hora que ele pensou assim: meu Deus, se alguma polícia me para, me vê com esses jovens, e se esses meninos são meninos, né, perigosos, criminosos, alguma coisa. Mas aí ele seguiu viagem com esses 3 meninos e conversando com esses 3 meninos. Quando ele chegou na cidade, ele perguntou se tinha igreja adventista, né? E o menino que estava na frente disse assim: olha, tem igreja adventista aqui. E os meus irmãos que estão aí atrás, eles frequentam o clube de desbravadores. Mas nós não conseguimos ir na igreja aos sábados, porque eu tenho que ajudar minha mãe. A gente tem que ajudar a mãe vendendo coisas na feira. E aí o pastor, né, já ficou comovido com isso, com os meninos. E até que chegou na casa deles. E o pastor disse: quando chegou na frente da casa deles, a frente da casa era de latas, de coisas tudo reciclado na frente da casa. E aí saiu uma mulher com um bebezinho nos braços, muito assustada, né? E o pastor perguntou: por que os seus filhos estavam 11 horas da manhã na pista, caminhando sozinhos? E aí ela começou a chorar. E ela disse: eu não tenho esposo, eu trabalho com reciclagem e não estava conseguindo dar comida para eles. E eu consegui uma carona, mandei os meninos para a casa do
meu irmão, mas ele não quis os meninos e os expulsou. E eles estavam tentando chegar em casa. Olha aí que triste, né? E aí ela chorava, chorava. E ele disse: Senhora, fique calma, fique tranquila. Deixa eu dizer o que aconteceu hoje. Preste atenção nas palavras dele. Ele disse assim: eu acordei de madrugada e pedi para Deus dirigir a minha vida. E eu estava pronto para sair cedinho para chegar em Salvador a tempo do almoço. E sabe o que Deus fez? Ele me deu um jeito de voltar. E eu pensava que eu tinha voltado para fazer uma visita, mas não foi. Deus queria que eu passasse no momento exato de encontrar os seus filhos para trazê-los em segurança para casa e lhe dizer que Deus ama você e que Ele tem um plano em sua vida. Amém. Que magnífico, né, irmãos? E ele falou mais: e essa igreja que vocês estão frequentando pode me ajudar. E aí ele ligou para os anciãos, né, para eles ajudarem com comida, com alguma coisa. E naquele dia ele diz o seguinte: quando eu estava voltando para casa, Deus entrou no meu carro e eu senti a presença dele. E Deus disse: sabe o que? Meu filho, não é sobre a sua viagem, nem sobre o seu horário, nem sobre o seu almoço. É sobre o meu plano, a minha soberania. Então, se eu tiver que fazer com que você volte, que você refaça o plano do almoço para eu usar você, seja perdendo algo, seja perdendo a sua saúde, o seu casamento, o seu emprego, o seu pai, a sua mãe, eu vou fazer. Então, Deus está dizendo: filho, não é sobre você, não é sobre mim, mas sobre o que eu sei que tenho que fazer. Amém? Amém. Então, por favor, me deixe responder no final. E é isso que Deus está dizendo para você nessa manhã. Amém. E sabe como Deus vai responder? Apocalipse diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Amém. Eu creio. Eu também creio. Sabe o que isso significa? Que quando você pergunta e Deus nunca te respondeu, Ele responde, é como se Deus não tivesse enxugado aquela lágrima. Entenderam isso? Quando você pergunta e Deus não responde, é como se Ele não tivesse enxugado aquela lágrima. Deus nunca me abandonou quando eu perdi minha mãe, meu pai. Ele nunca me respondeu. Mas nesses momentos, né, que foram muito difíceis e dolorosos, mas eu creio que quando eu estiver no céu e Jesus Cristo se colocasse na minha frente, e eu imagino a cena, imagino você também, Deus vai tocar no meu rosto e Ele vai enxugar a última lágrima. Amém. É aquela lágrima que Ele não enxugou aqui na terra. Essa lágrimazinha está querendo descer agora. Todas as vezes que eu falo neles, né? Essa lágrima aqui que está quase descendo, que Deus vai enxugar lá no céu. É a sua lágrima que Deus vai enxugar. E aí sim, vai ser a última lágrima. E Ele vai explicar para mim por que aconteceu do jeito que aconteceu. E Ele vai explicar para você por que as coisas na sua vida aconteceram do jeito que aconteceram. E sabe o que eu vou dizer? E sabe o que você vai dizer? O grande conflito diz que nós vamos dizer assim: glorificado seja o teu nome. Amém? Amém. Porque aconteceu do jeito que aconteceu e foi a tua vontade e não a minha. Amém. E eu vou dizer obrigada, Senhor, porque foi do seu jeito e não do meu jeito e não no meu tempo. Então, talvez você não esteja passando por um momento difícil agora, mas quando esse dia chegar, lembre-se que Deus não prometeu que faria sentido, mas que Ele estaria com você. Amém. Amém? Amém. Então eu quero convidar você a dizer assim: Santo Deus, eu quero que a tua vontade se cumpra. Quero que a tua vontade se cumpra. Amém. E eu quero confiar na tua vontade. Amém. Amém? Amém. Então, que Deus conforte o seu coração, que Deus esteja à frente na reta final da sua vida todos os dias. Amém. E agora você vai cantar para Deus essa canção que será tocada agora, que é exatamente a última lágrima. E quando essa canção estiver sendo tocada, imagine, feche seus olhos e imagine lá no céu,
como será Deus tocando o seu rosto e dizendo: filha,